Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado. Seu shape control. Se não tá tomando, galerinha, começa a tomar, viu? Produto é incrível, incrível, incrível. 7 horas em ponto, eu já tô preparadíssimo aqui, ó, com meu Hype Drink e com meu Shape Control. Live de sexta é live super abençoada. Então se prepare. Vamos lá, a gente começa sempre com um versículo bíblico independente de religião. 7 horas a gente tem 20 pessoas, daqui a pouco dá 150, né? E aí a pergunta é, por que as pessoas atrasam, né? Se sabe que a live começa às 7 horas no horário de Brasil, e lá na galerinha do Mato Grosso é 6 da manhã, eu já tô vendo aí a Dália, tô vendo a Bill, tô vendo o Arnaldo lá de Rondônia. Tem gente que 6 horas da manhã tá na live, tem gente que tá aqui de ladinho de mim aqui em Salvador e não entrou na live ainda. Bem-vindo, Gilva. Então deixa eu dizer uma coisinha pra você. Anota aí, quem atrasa não adianta, beleza? Vamos lá, Valéria, a galera do Mato Grosso, que são 6 horas da manhã lá agora, é mais pontual que o resto do Brasil, sabia? Então parabéns aí para você que é do Mato Grosso, parabéns para você que é Rondônia, para você que é do Amazonas, pra galerinha que tem um fuso horário diferente, vocês chegam cedo. Parabéns. Bem-vindo, meu amigo Alexandre Carneiro. Vamos lá, hoje a live vai ter conteúdo demais, se preparem. Vocês não sabem o tanto que eu estudei para fazer essa live de hoje. Então, papel e caneta na mão, que hoje vai ser um dia de muita bênção. Bênção para todo mundo aqui, independente da sua crença ou não, beleza? E a gente começa sempre com um versículo bíblico, né? E o versículo bíblico hoje foi escrito por Salomão, a maioria deles, tá? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2. Eclesiastes 3, versículo 1 e 2, tá? Que diz o seguinte, tá? Versículo 3, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se foi plantado. Galera, o Jim Rohn fala demais, né? Tem um vídeo dele, tem um livro dele, né? Chamado As Estações da Vida, né? E o que isso nos ensina hoje, logo nessa manhã de hoje? O que as estações da vida nos ensinam, né? Às vezes, as oportunidades, elas aparecem na nossa vida, só que a gente fica com medo de aproveitar. Hoje de manhã eu falei o que o medo pode fazer na nossa vida, né? Quando eu relatei lá nos stories da manhã, aquela passagem bíblica de Pedro saindo do barco indo até Jesus. Deu alguns passos, que não fala na Bíblia se foi 2, 3, 5, 10 ou 20 passos, mas depois de dar alguns passos ele começou a afundar por causa do medo, tá?
E às vezes a gente perde muita oportunidade pelo medo, né? Na maioria das vezes a gente acredita que a gente não tem a habilidade necessária, a gente não tem capacidade, a gente acredita que aquela oportunidade não é pra gente, é pra outra pessoa. Mas uma coisa eu quero dizer pra você, anota isso aí, presta atenção. Eu espero que você esteja com papel e caneta participando dessas lives, sabia? Eu queria que você entendesse que tudo que você quiser, você pode aprender no mundo. Não tem nada que você não queira que não pode aprender. Eu conheço pessoas que começam a minha nora, por exemplo, né, namorada do Felipe, toda a vida ela quis ser médica, né? E tentou o vestibular umas 7 vezes até passar no vestibular de medicina. Então a Bia hoje faz medicina, mas eu conheço agora a Caiane, né? Caiane é filha do Machado, que é o meu patrocinador. Depois de 30 anos resolveu fazer medicina. Muito bem sucedida já na Herbalife e também fez nutrição e agora resolveu fazer medicina. Então deixa eu dizer para você, nunca é tarde para a gente aprender nada, qualquer coisa. Eu conheço pessoas que tomam a decisão de ser advogado depois dos 50 anos. Eu conheço pessoas que estudaram medicina, começaram a estudar medicina aos 50 anos, tá? Então, e qual é o segredo para ter sucesso então? O segredo é aprender algo novo todo dia, praticar bastante e depois ensinar para o maior número de pessoas. Anota aí. Verdadeiramente você aprende é quando você está ensinando para outras pessoas. Então, se você quer ter uma vida diferente da vida que você tem hoje, vai ter que começar a fazer coisas diferentes, independente da sua atividade. Eu sou médico, advogado, engenheiro, dono de casa, eu sou diarista, eu sou frentista de posto de gasolina. Não importa o que você faz, se você quer ter uma vida diferente, mesmo dentro da sua atividade, você vai ter que fazer coisa diferente. Porque se você não fizer, você vai se continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados vão ser o mesmo. Não dá pra gente mudar a nossa vida, mudar as coisas, se a gente continuar fazendo a mesma coisa. Como que eu posso ter resultado diferente, né? Às vezes, o que Deus faz com a gente é que às vezes Ele encerra um ciclo na nossa vida. Ele encerra uma estação na nossa vida, né? Mas a gente continua agarrado ali naquela estação, né? A gente não quer sair. Deus dá uma oportunidade de trabalho pra gente, a gente fica lembrando do trabalho velho. Deus dá uma nova pessoa para ser a nossa companheira, o nosso companheiro na nossa viagem, né? No nosso relacionamento. A gente fica pensando naquele relacionamento anterior, né? A gente fica vivendo às vezes do passado. Tá na hora de mudar de fase, galera. Eu queria que você entendesse que Deus, Ele muda as coisas quando Ele quer e como Ele quer. E por que Deus faz isso? Muda as coisas quando Ele quer e como Ele quer. Sabe para quê? Porque Ele quer nos levar para lugares imagináveis. Lugar que a gente nunca imaginou chegar. Lugar que a gente nunca imaginou pisar. Conquistas que nós nunca imaginamos ter. Então deixa eu dizer para você, eu e você, o que nós precisamos entender que há um tempo, tá? Um tempo para todas as coisas. E quando a gente respeita esse tempo de todas as coisas, tá? Isso sabe, vai fazer o quê? Vai fazer com que eu e você sejamos colocados em lugares maiores do que os nossos sonhos, né? Tem a música aí da Ludmilla Ferber que fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus, né? Tem uma música aí que fala que existem bênçãos sem fim, né? Então, eu não sei o que você está vivendo hoje. Você pode estar vivendo uma situação muito difícil hoje, ou você pode estar vivendo uma situação maravilhosa. Mas anota aí, você tem que saber, é certo, as estações vêm e vêm. Vêm e vão. Se você está vivendo um momento difícil, nada é demais para daqui a algum tempo você estar numa situação muito agradável, muito boa. Mas também se você está numa situação muito boa, se prepare que podem vir desafios aí. Faz parte do ciclo, né, da nossa vida. Assim como o sol nasce todas as manhãs e põe todos os dias, a nossa vida é mais ou menos desse jeito, tá? Eu queria que você entendesse que cada fase da nossa vida tem um valor, né? E cada experiência tem um preço e tem a sua recompensa. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, mas a gente pode construir um futuro totalmente diferente. Uma coisa eu sei, se nesse decorrer desse processo, né, de altos e baixos da nossa vida, de acertos e erros, né, muito cliente hoje, pouco amanhã, fiz uma coisa que deu certo hoje, pode ser que amanhã dê errado. Nesses altos e baixos, perdas e ganhas, elogios e críticas que acontecem na nossa vida, abraços e rejeições, tudo isso aí está nos formando. A gente tem que tirar proveito disso aí. Tudo isso aí é ensinamento. A questão é que a gente não pode dirigir as nossas estações por nós mesmos, né? Mas a nossa vida ela é dirigida pelo que Deus quer nos ensinar, nos quer direcionar. Uma coisa eu sei, Ele quer que a gente vá para os melhores lugares. Então, se eu puder finalizar essa parte aqui para você,
Eu quero dizer para você que viver cada fase da nossa vida nos prepara para a fase que virá, para a próxima fase. Na verdade, a gente está sendo moldado, a gente está sendo fortalecido. Então, meu convite para você é que nessa sexta-feira hoje, você entenda que a nossa vida ela é feita de fases, como as estações da vida, como as estações do tempo, né? A gente precisa saber que tem tempo para tudo. Eu não sei o que você está vivendo agora, mas vamos fazer de hoje, né? Vamos fazer de um limão uma limonada, vamos fazer de um desafio uma oportunidade, vamos fazer do dia de hoje o dia mais produtivo da nossa vida. Então vamos partir para cima, que nesse mês agora da mulher, eu vou tomar muito Shape Control, porque Shape Control é rosinha, e vou tomar muito Hype Drink também, mais ou menos da cor do Shape Control. Então vamos partir para cima. Bom dia, meu povo. Hoje, nossa live de número 1039, né? Segunda-feira é a nossa live de número 1040. Eu vou ter que arranjar um convidado muito especial para a live de 1040, porque não é todo dia que a gente... Hoje é 1040, é? Não é 1039, não? Então, acho que tá certo. Hoje é 1040, Sebastiana. Me desculpe a vergonha que eu passei, tá certo. Hoje é a live de 1040, não é live de 1039, não. Hoje é a nossa live de 1040. Então o convidado hoje vai ser eu, então. Especialíssimo. Melhor do que eu, só eu mesmo. Vamos lá. Frase do dia. Anota aí a frase do dia. Para quem gosta de frase do dia. Bicho, essa frase do dia, ela é muito poderosa. Essa frase do dia é para você viver, ouvir, anotar, ler ela o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite e praticar essa frase do dia. Anota aí. Frase do dia: você nunca será bom naquilo que faz pouco. Vou repetir: você nunca será bom naquilo que você faz pouco. Não tem como. Quer ser bem sucedido em alguma coisa, tem que fazer muito. Eu já falei e vou repetir. Melhor que você dar 10 mil chutes diferentes é você dar o mesmo chute 10 mil vezes. Você vai ficar craque nisso. Galera, nós fizemos as lives aí sobre os 7 passos do marketing multinível para ser bem sucedido, né? Galera, vocês viram a notícia? Meu Deus do céu, eu tô boquiaberto com a notícia que a Herbalife soltou ontem na extravaganza de Bogotá. Já foi anunciado que nós vamos ter Michael Johnson e vamos ter também o Eric Worre. Se eu aqui na live, né, falando sobre o livro GoPro, né, sobre como ser próspero com marketing multinível, né, a live já foi boa, imagina a gente ouvindo diretamente da boca do Eric Worre. Então se prepare que eu estou entusiasmado demais, eu estou contando já, eu não sei se eu estou mais ansioso para chegar ao Cruzeiro, galera, daqui a um mês, hein? Vocês estão sabendo que hoje, daqui a 30 dias exatamente, é o nosso Cruzeiro da Herbalife? Então, daqui a 30... Anota aí então. Daqui a 30 dias, dia 15 de abril, não vai ter live. Já estou anunciando de uma vez. 15 de abril não tem live. Por que, Wellington, não vai ter live? Porque eu vou estar no transfer, indo lá para o aeroporto. Eu não sei, eu acho que não dá para a gente fazer uma live no transfer, né? É muito barulho, é muita confusão. Mas então, 15 de abril, daqui a um mês certinho, é a nossa live vai ser o nosso Cruzeiro. E aí eu não sei se eu estou mais ansioso para esperar o Cruzeiro ou se eu estou mais ansioso para Bogotá com esse monte de novidade aí. Beleza? Galera, vamos lá. Essa semana foi uma semana muito abençoada. Lembrando que live de sexta-feira não é uma live normal, é tipo pós-graduação. De segunda a quinta-feira é live normal para qualquer um, mas sexta-feira é só para os fortes. Sexta-feira para os campeões, sexta-feira para os vencedores. E essa semana foi uma semana muito abençoada. Essa semana a gente começou com a Laís Alves. Que show que a Laís Alves deu, hein, galera? Vocês viram aquela equipe mundial, galera, que tem 9 meses de Herbalife, 3, 4 meses de Espaço Vida Saudável, faturando acima de 30 mil desde o primeiro mês? Aquela menina ali, ela já fala com a atitude de uma tabuladora da Herbalife, como o Get já. Então, ou seja, não tem nada a ver com o PIN. O PIN não representa o seu nível de liderança. Anota aí, o PIN não representa o meu nível de liderança. Você pode ser o supervisor e pode ser líder. Equipe mundial e ser líder. E você pode ser Get e não ser líder, entendeu? Então, o PIN não representa o seu nível de liderança. Anota aí, primeira coisa. Então, tivemos a Laís. Terça-feira,
a gente aqui foi muito abençoado com a Natália Sena. Que show que a Natália deu aqui, que simplicidade, como que fala, né? E se eu deixasse a Natália aqui, ela falava até às 9 da manhã, né? Que live maravilhosa, aquela live com a terça-feira com a Natália. Na quarta-feira nós tivemos a Priscila aqui, né? Deu um show de Priscila aqui, vocês viram? Que live maravilhosa também com a Priscila, nos ajudando a vestir, como montar mala agora pro cruzeiro. Falamos de maquiagem, falamos de tudo aqui. Foi uma live muito legal. Para quem quer começar a alugar roupa, já coloquei lá no link do Telegram como é que você pode começar a alugar suas roupas aí. Então, terça-feira foi muito boa lá, aqui quarta-feira. E ontem, né, nós falamos sobre duplicação. Galera, a live tá lançada, a live tá gravada lá no YouTube, a live sobre duplicação. Só que, sabe, gente, eu preciso de desabafar aqui, me desculpem, mas eu vou logo desabafar aqui agora de manhã. Ontem nós falamos aqui, né, sobre duplicação. Aí eu perguntei aqui assim, ó, quem tem espaço caseiro? Sei lá, umas 10 ou 15 pessoas, não sei quantos. Várias pessoas, galera, escreveram que tinham espaço vida saudável caseiro. Aí eu fiz um pedido só, um pedido que eu fiz. Um pedido. E o pedido é: quem tem espaço vida saudável quem tem espaço vida saudável caseiro, faz um vídeo e manda pra mim. Vocês acreditam que apenas uma pessoa, a Cíntia Roberta, Cíntia, parabéns, Cíntia, muito obrigado. Esse negócio aqui não é de quem é apenas ensinável. Esse é um negócio de pessoas obedientes, tá? Muita gente aqui falou que tinha espaço vida saudável caseiro, mas foi incapaz de fazer um vídeo lá no espaço e mandar pra gente colocar no Telegram para poder inspirar outras pessoas, tá? E a Cíntia, parabéns, Cíntia, Instagram Cíntia Robertas, Cíntia colocou lá o vídeo dela, já tá lá no canal do Telegram para ensinar vocês como é que pode ter um espaço vida saudável caseiro. Então, meus amigos, vamos fazer. Se você não consegue, deixa eu continuar desabafando aqui hoje. Minha amiga Geisa Mendonça, seja bem-vinda à nossa live. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Se você não consegue fazer uma coisa simples como essa, que é fazer um vídeo lá no seu espaço, para poder ajudar outros colegas da Herbalife a duplicarem o espaço Vida Saudável Caseiro, você acha que você vai conseguir chegar a Get? Você acha que você vai conseguir chegar a presidente? O que é mais fácil? Escreve aqui para mim nos comentários, já que a gente tem 90 pessoas aqui na live, escreve para mim aqui nos comentários. O que é mais fácil na sua opinião? Fazer um vídeo ou chegar no próximo nível da Herbalife? Escreva para mim nos comentários, eu quero ver se vocês estão participando da live ou não. Escreva para mim o que é mais fácil, fazer um vídeo ou chegar no próximo nível, beleza? Então ontem tivemos a live de duplicação, gravei um vídeo ontem, galera, já tá lá no YouTube, o vídeo já tá no Telegram, o vídeo já tá no meu Instagram. Se eu fosse vocês, eu baixava aquele vídeo lá, onde eu lancei um desafio da gente abrir um espaço Vida Saudável até o dia do meu aniversário, tá? E quando eu falo, pode ser um espaço Vida Saudável, horário estendido, alguém que vai ficar num horário lá. Ou então, se alguém começar a ficar no meu horário, por exemplo, de 7 às 9 da manhã, eu posso considerar que eu abri um espaço? Pode considerar que abriu um espaço. O meu espaço não abre depois das 7 horas da noite. Se começar a ficar alguém lá de 7 às 8 da noite, eu posso considerar que eu abri um espaço? Pode considerar que você abriu um espaço, beleza? Então, ou seja, ontem nós falamos de duplicação, tá lançado. Ô Eliane, o link do Telegram, você vai ter que entrar aí na bio do meu Instagram, lá tem assim, Linktree. Quando você clica em Linktree, tem lá, acessar meu canal do Telegram, beleza? Então vamos lá. FitPoint Domo, eu já falei aqui hoje, já elogiei o FitPoint Domo aqui hoje. Beleza? Então foi uma semana abençoada. Live de sexta-feira é uma live especial. Por que live especial, Elton? Vários motivos. Primeiro, fica caindo esses pinzinhos aqui da Herbalife, ó. Esses pinzinhos é para você fazer um print na hora que cair o pin que você quer chegar na Herbalife e já declarar nas suas redes sociais, ó, tô trabalhando forte para esse pin aqui. Eu já sou esse pin aqui, mas estou trabalhando temporariamente no pin anterior. Beleza? Então, número 1 é isso. Número 2, o que você precisa fazer aqui dessa live de hoje? Eu quero ouvir vários distribuidores. Inclusive, eu já quero alguém aí. Se tem alguém que quer dar o depoimento agora na live antes de eu escolher alguém, fala uma coisa. Aperta o sinalzinho de mais que está embaixo, que eu já vou chamar uma pessoa agora
para a gente dar o depoimento aqui, o que essas lives têm te ajudado, o que essa live faz diferença na sua vida. E hoje nós vamos pegar textos bíblicos e vamos trazer, fazer correlação, como é que nós podemos ser bem-sucedidos usando o texto bíblico como base, beleza? Então hoje vai ser assim nossa live. Eu já quero começar ouvindo uma pessoa, deixa eu ver quem eu vou chamar aqui, deixa eu ver quem eu vou chamar aqui. Ó, eu vou chamar EVS Fitness. Um espaço novo. Vê se Celidalva fala pra gente aqui, já que tá com um espaço novo. Celidalva, eu mandei um convite para você aí. Vamos ver se você está focada aqui na nossa live. Se tiver focada, já vai contar pra gente como tá o espaço novo aí. Beleza? Então, se você quer dar o seu depoimento, aperta o sinalzinho de mais aí, que a gente já vai estar ouvindo aqui. Celidalva, mandei o convite para você, você não aceitou. Beleza? Deixa eu chamar outra pessoa. Bem-vinda, Bill. Bem-vinda, Norma. Quem é Exilene? Vou chamar Exilene. Vamos chamar Exilene. Eu nem tenho ideia quem é Exilene. Mandei o convite para Exilene. Galera, 89 pessoas na live. Lembra que hoje é live de sexta-feira, é tipo pós-graduação. Já mete o dedo no aviãozinho aí para a gente bater logo 150 pessoas antes das 7h30. Exilene, mandei o convite para você, Exilene. Galera, sexta-feira, lembra que sexta-feira é live onde eu convido pessoas. Então você não pode ficar de bob no cabelo, de camisola, deitada na cama, que eu posso te chamar aqui e aí você não aceita. E quando a pessoa não aceita, sabe o que eu falo? Eu leio aqui, não aceitou. Exilene nem deu notícias também. Então vamos chamar outra pessoa. Vamos chamar outra pessoa aqui, beleza? Júlio César, Júlio Fit Life. Vamos ver quem é Júlio César. Mandei o convite para Júlio César. Júlio César, vamos ver quem é Júlio César. Galera, hoje é dia de depoimento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se ninguém aparecer, vou começar a nossa live sem depoimento mesmo. Belezinha? Live de sexta-feira não é para qualquer um. Live de sexta-feira é para campeões. Live de sexta-feira é para vencedores. Beleza. Não apareceu ninguém, não tem problema. Com você ou sem você, vai ter live do mesmo jeito. Mas se você acha que vale a pena dar o seu depoimento aqui, o que essas lives te ajudam, aperta o sinalzinho de mais, por favor. Beleza? Hoje eu queria usar essa live aqui para trazer alguns exemplos de fé, tá? De pessoas da Bíblia, tá? De pessoas da Bíblia que nos ensinam, né? Como é que a gente pode superar os nossos desafios, como a gente pode vencer, como a gente pode conseguir resultados diferenciados. Na Bíblia, galera, a gente encontra vários exemplos de homens e mulheres que a gente conhece como pessoas de fé, né? Muitos deles, muitas obras são conhecidas e o que eles fizeram, né, para elevar, né, para divulgar o nome de Deus. Porque cada vez que acontecia um milagre, um homem ou uma mulher de fé tinha um resultado, isso aí fortalecia o nome de Deus. Apesar que Deus não precisa que fortaleça o nome dele, mas isso se divulgava, tá? E o que nós vamos fazer? Nessa live de hoje, o objetivo, e eu não vou conseguir falar de todo mundo só na live de hoje, tá? Se for o caso, a gente continua na próxima sexta-feira também, tá? O Joséano, tem que apertar o sinalzinho de mais aí, senão eu não consigo te chamar. Aperta o sinalzinho de mais, aí você aparece para mim. Então, deixa eu dizer para você, nessa live de hoje, a gente vai falar, por exemplo, tem várias pessoas, né, que a gente pode citar aqui. Abraão é uma pessoa, a mulher cananeia é outra, Noé, Josué, tem Gideão, Salomão, Davi. A gente podia relacionar aqui várias pessoas, mas o mais importante que a gente precisa entender aqui agora, que a gente precisa não só ouvir o que vai ser falado aqui na live de hoje, não só nessa live, né? Mas em todas as lives, não só ouvir, mas o que a gente precisa é praticar esses ensinamentos já hoje. Não espera para a semana que vem, não espera para o mês que vem, não espera para quando aparecer uma oportunidade, já comece a praticar no dia de hoje.
Então, uma coisa eu posso dizer para você, sem errar, se você tem fé e se você demonstrar, né, essas atitudes e confianças, tanto em Deus quanto na palavra dele, você não tem ideia como é que você vai ser bem-sucedido. É só uma questão de tempo. Agora, precisa de uma coisinha só. Wellington, precisa de quê? Ah, mas eu ainda tenho dúvidas, eu não tenho atitude. Então, hoje é o dia, sabia? Você lembra que eu falei mais cedo nos stories, né? Que Pedro começou a afundar, né? E nesse momento Jesus só estendeu a mão para ele, né? E eu quero dizer para você que está na hora da gente pedir ajuda para Deus, né? Para Deus nos dar fé, para a gente superar os nossos desafios, né? A gente às vezes não consegue. Uma coisa eu posso dizer para você: Jesus é a ponte ali, né? Entre você e Deus. Está na hora de você falar para o Senhor, me ajuda aqui, eu tenho pouca fé, eu estou precisando de mais fé, me ajuda a enxergar aquilo que eu não consigo ver ainda. Muita gente fala assim para mim, Wellington, eu só acredito vendo. Deixa eu dizer para você, você tem que mudar essa filosofia sua. Você tem que ver acreditando. Você já tem que ver que já conseguiu. Você já tem que ver no outro nível. Você já tem que ver o seu espaço cheio. Você já tem que ver com o seu espaço aberto. Nós lançamos ontem uma promoção. E um desafio ontem, né? O desafio é abrir um espaço Vida Saudável até o dia 21 de abril, que é o meu aniversário. Você vai me dar um presente, mas quem vai ser beneficiado é você. Então vamos começar aqui. Vamos começar já com o pé direito. Então, gente, tem um cara na Bíblia que eles falam que ele é o pai da fé, né? Esse cara chama-se Abraão, né? E o que Abraão nos ensina? Abraão é um dos grandes personagens da Bíblia, né? Abraão, ele é um homem de fé. Abraão, ele mudou, na verdade, a história da humanidade, né? Para quem não sabe muito bem a história de Abraão e como isso pode aplicar na nossa vida no dia a dia, Abraão, ele era filho de um cara chamado Terá, né? E ele foi escolhido ali, né? O pai do povo, né? A partir ali de Abraão, que foram vindo várias e várias gerações, Jesus Cristo veio daí, daquela linhagem ali, né? Por que Abraão é o pai da fé, Wellington? Que Abraão, ele não só creu, como ele também foi justificado por Deus pela fé dele. Galera, imagina bem se alguém, né, naquela época ali, uma voz, não sei como que Deus falou com Abraão, né? Falasse, você tem que sacrificar seu filho, né? Será que você teria coragem disso? A Bíblia, os textos da Bíblia, né, nos ensina muito. Eu não sei como é que você lê a Bíblia e como você pratica isso aí. Muita gente usa a Bíblia como um livro de ensinamento, fortalecimento, desenvolvimento espiritual. Eu não. O Wellington Artuso, uso a Bíblia como desenvolvimento na minha vida em todas as áreas. Nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, no meu casamento, nos meus negócios, nas minhas dificuldades, na hora que eu estou bem. Então, o que a Bíblia diz, né? A Escritura, né? A Escritura diz o seguinte, que Abraão creu em Deus, né? E isso lhe foi atribuído por justiça. Na carta que Paulo manda para os romanos, né? Ele fala isso aí. Abraão, galera, para quem não conhece a história de Abraão ali, né? Ele foi chamado por Deus, só que ele foi chamado e obedeceu. Porque tem gente que é chamado por Deus e não obedece. E Abraão fez o quê? Ele deixou o lar dele, deixou a parentela, deixou os amigos, deixou a família, e ele foi para um lugar onde ele não conhecia. E a pergunta é, se alguém amanhã te oferecer uma oportunidade para você começar um negócio novo em outro lugar onde você não conhece ninguém, deixa eu dar um testemunho meu aqui agora. Alguns anos atrás, mais ou menos 2003, em 2003, eu nunca tinha ido no estado de Alagoas, tá bom? E teve um evento da Herbalife e eu fui para Alagoas participar de um evento e logo depois eu decidi mudar para Alagoas. Hoje, só para vocês terem ideia, mais de 99% dos distribuidores do estado de Alagoas fazem parte da minha organização. E eu não conhecia Alagoas? Então vou falar de novo. Mais de 99% dos distribuidores que trabalham com a Herbalife no estado de Alagoas fazem parte da nossa organização. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. É importante você entender isso aqui. Às vezes você vai ter um chamado, às vezes vai ter uma oportunidade de você mudar de lugar. Agora, por que Abraão fez isso? Simplesmente porque Deus mandou ele ir.
E você está usando, você está aprendendo, você está ouvindo, tá? E o que Abraão fez quando ele viu aquele chamado de Deus ali? Ele partiu logo, ele não pensou muito, né? E às vezes a gente fica pensando demais, a gente fica dando desculpa, a gente fica esperando o melhor momento. Deixa eu dizer para você, não existe melhor momento, não existe momento perfeito. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida agora, eu não sei o que você está vivendo, mas se você falar assim, não, vou esperar o momento perfeito para que as coisas aconteçam, as coisas, não existe momento perfeito. Sempre vai ter um desafio aqui, ou filho, a situação financeira, um problema na saúde, mas o que Abraão fez, ele fez aquilo que foi ordenado para ele. E Ló, né? Ló era um sobrinho de Abraão, Ló foi com ele. Abraão já tinha 75 anos quando ele saiu lá daquela terra chamada Arã. E é importante a gente entender isso, porque não tem idade para a gente começar um projeto novo, não tem escolaridade para a gente começar um projeto novo, não tem uma determinada, eu tenho que ser de tal, eu tenho que ter, a minha crença tem que ser essa para que eu comece um projeto. Não. Só que aquela decisão de Abraão de aos 75 anos sair de onde estava, largar toda a parentela dele para começar uma vida nova, isso implicou mudança radical na sua vida. Será que não está na hora de você fazer uma mudança radical na sua vida? Será que não está na hora de você criar um momento novo, né? E hoje, Abraão é conhecido como pai de uma grande nação. Então, o meu convite para você que hoje, que está aqui nessa manhã, é que mesmo Abraão sendo velho, né, ele migrou para uma terra totalmente diferente, sem nenhum filho, começou a andar rumo a quê? Abraão começou a andar rumo aos seus sonhos. E a pergunta é, você diariamente tem dado passos rumo ao seu sonho? Você tem dado passos em direção àquilo que vai levar a você a se realizar-se profissionalmente? Você tem dado passos que vai te levar a realizar a sua vida financeira? Deixa eu dizer uma coisa para você. Está na hora da gente começar a dar os passos. O que Abraão fez e eu e você precisamos acreditar nisso e começar a praticar. É que Abraão, ele creu, né? Que contra a esperança, né? Ele, naquele momento, ele não tinha filho, já tinha 75 anos. As circunstâncias não eram as mais favoráveis, né? Que ele tinha ido para um lugar que ele não conhecia. Imagina bem, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha como comunicar com as pessoas que ele tinha deixado, né? Ele e a mulher dele, Sara, já eram idosos, mas eles creram na promessa que eles teriam um filho, né? Deus diz, ó, vocês vão ter um filho e esse filho, na verdade, vai fazer uma revolução no mundo. Então, o que é importante que a gente entenda aqui? Independente de estar vivendo, se a gente quer ter aquela mesma experiência que Sara e Abraão tiveram, né? Sara ficou grávida, deu à luz a um filho, né? Abraão, já na sua velhice, né? Teoricamente ali, estava assim, tá quase morrendo Abraão e ele teve um filho. Mas Deus tinha falado para ele, né? E aquele filho que nasceu ali de Sara e Abraão, eles deram o nome de Isaac, né? E é importante a gente entender, eu não sei, uma ação que você vai fazer agora, uma ação no dia de hoje, às vezes um convite que você vai fazer, uma geração de contato, às vezes você vai conhecer uma pessoa aí na rua, né? E que a partir desse momento agora, a sua vida pode mudar completamente. Então, o que eu quero pedir para você é que Abraão, ele era um homem comum, normal, mas Deus diz que o povo dele ia ser tão numeroso quanto as estrelas do céu, o povo dele, abaixo dele, a organização dele, imagina bem, se você tivesse uma organização igual a Abraão, uma organização incontável, como as estrelas do céu, como a areia do mar, né? A areia que está ali na praia. Então, a gente precisa aprender com esses ensinamentos bíblicos aqui, né? Abraão deu exemplo de generosidade. Não adianta só ser obediente, não adianta só ter fé, mas Abraão é generoso, Abraão era bondoso, Abraão era corajoso, né? Como assim, Wellington? Sabe que uma das coisas que Abraão fez, e às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não para entender isso, Abraão, ele permitiu que o sobrinho dele, Ló, que escolhesse a terra, para qual das terras, para onde nós vamos? Aí Abraão falou assim, Ló, pode definir aí, olha que nós temos essa região aqui e essa região aqui, para qual que você é? E foi nesse momento que Abraão começou a vender os inimigos dele e aí eles levaram o Ló como cativo, né? E essa história ensina muito que a gente pode fazer duas coisas quando os desafios aparecem na nossa vida. Número um, a gente pode desistir. Eu vou parar aqui. Desistir, galera, é a coisa mais fácil do mundo, sabia? A coisa não existe mais
nada mais fácil do mundo do que desistir. Desistir do casamento, desistir da educação do filho, desistir de ter saúde, desistir de ser próspero financeiramente, desistir de ir para a extravagância de Bogotá, desistir de qualificar para o próximo nível. Desistir é a coisa mais fácil do mundo, né? Aí, Abraão começou a fazer o quê? Abraão começou a fazer várias coisas. Abraão é generoso. Tem uma parte da Bíblia que diz que Abraão ele deu dízimo a Melquisedeque, né? Tem uma parte de Abraão que Abraão foi testado de madeira dura quando ele estava disposto a oferecer o filho dele como holocausto ali. Né? Imagina bem, será que a gente aqui, né, com as nossas fraquezas, a gente estaria disposto de praticar aquela fé de Abraão? Né? E o que a gente precisa entender é que pela fé de Abraão, né, quando ele foi colocado à prova ali, para ele oferecer o filho Isaque dele, Deus aconselhou ele, né? E continuar o processo ali, até na hora de fazer o holocausto com o filho dele, quando Deus colocou lá um cordeirinho para ser sacrificado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você agora. A descendência de Abraão, isso é bíblico, tá? Não sou eu que estou falando. A descendência de Abraão veio por meio de Isaac, né? Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac. Ele sabia que se Isaac tivesse morrido ali, o que ia acontecer é que Deus era poderoso para ressuscitar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Independente do que está vivendo, independente do que está acontecendo agora, Abraão, ele passou por aqueles testes todos, aquelas provas todas, era só para testar a fé dele. Assim como eu e você, nós podemos demonstrar a nossa fé. Se a gente realmente é confiante, se a gente é obediente, ou se a gente está vacilando aí no processo, né? Que às vezes a gente vacila, né? Às vezes a gente acredita, mas na hora que aparece um desafio, dá um medozinho e a gente recua. Então, deixa eu dizer para você, eu não sei se você hoje está pensando em recuar. Eu não sei se você está pensando em desistir. Mas deixa eu dizer para você, tem um texto bíblico que fala que sem fé não tem como a gente agradar a Deus, não tem como a gente ter um relacionamento com Deus. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui, ver se a gente consegue ouvir um depoimento aqui, galerinha. Deixa eu ver aqui. Vamos ouvir Cíntia. Vamos ouvir Cíntia. Cíntia Roberta. Cíntia foi a que mandou o vídeo ontem. Vamos ouvir Cíntia para ver o que essas lives têm ajudado a Cíntia. Bom dia, Cíntia! Bom dia, presidente! Já abriu o espaço Vida Saudável? Já, sim, desde as 6 da manhã. Muito bem, 6 da manhã. Cíntia, fala um pouquinho sobre você, o que você fazia antes, insatisfações e o que essas lives te ajudam. Então, eu trabalhava no comércio, né? Eu era gerente comercial e há alguns anos eu tinha desistido já dessa área, porque é sempre aquela coisa, né? Estresse, cansaço, indisposição para estar com um tempo de qualidade para os meus filhos. Então, eu resolvi sair do comércio, né? Estava já parada há alguns anos, 4 anos mais ou menos, e buscando, né, fazer alguma coisa para mim mesma. Foi quando eu conheci, né, ali no Instagram, o Alex, que é o meu patrocinador, né, o Alex Reis. E daí eu vi ali uma postagem dele, entrei em contato, não, eu só curti, daí ele entrou em contato comigo e hoje eu estou fazendo parte do grupo, né, da Herbalife já desde janeiro desse ano, graças a Deus, e tem sido um grande desafio para mim, porque eu era uma pessoa muito introspectiva, tímida, eu dizia que eu era tímida. Alex disse, não, você não é tímida, você era introspectiva, mas hoje você não é mais. Então, tem sido um grande desafio para mim essa mudança. E as lives têm me ajudado muito, né, nessa questão. Eu acho que quando a gente não tem conhecimento, é o que faz com que a gente tenha essa introspecção, esse medo de falar com o cliente, né, com as pessoas. Mas com as lives eu tenho me sentido muito mais segura, muito mais confiante de poder falar. Eu tenho aprendido muito, né? Como falar, como apresentar os produtos, como apresentar o negócio. E essas lives têm sido, assim, de suma importância para a minha vida. Obrigado, Cíntia. Obrigado por ter feito o vídeo ontem. A gente lançou ontem, a Cíntia já fez o vídeo, eu já coloquei lá no canal do Telegram. Obrigado pela confiança, obrigado pela parceria
Que Deus te abençoe grandemente aí. Amém. Beleza? Tchau. Só apertar o xizinho aí. Galera, vamos lá, eu quero ouvir mais uma pessoa daqui a pouquinho, hein? Então, se você quer dar o seu depoimento, você aperta o sinalzinho de mais aí, que eu vou chamar você. Deixa eu dizer uma coisa, já que a gente está falando de fé, é importante a gente entender que quem tem fé de verdade, né, adora a Deus em todos os momentos. Não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Sabe aí que às vezes, né, quando a gente acha que Deus só está com a gente quando a gente está vivendo um bom momento, né? E Ele está com a gente o tempo todo, né? Às vezes a gente não reconhece isso. A gente precisa, na verdade, a gente deve crer e a gente deve amar Deus porque Ele é. Porque Deus, se Ele te dá as coisas ou não, Ele é Deus. Se o seu dia está sendo bom ou não, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Tem um louvor que fala disso. Deus é Deus sempre, independente do que está acontecendo com a gente. As circunstâncias que surgem na nossa vida, a circunstância não pode influenciar se eu vou deixar ou vou amar mais ou vou amar menos Deus, né? Anota aí, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, nós somos responsáveis. Se você hoje não tem mais clientes, a culpa não é de Deus. Se você hoje não está com o espaço cheio, se você não está recrutando, se você não muda de nível, anota aí. É importante que você entenda que você não pode culpar Deus pelas coisas que não estão dando certo na nossa vida. Mas se você andar, né, praticando a palavra dele, praticando o que se ensina aqui nessas lives diariamente, sabe o que vai acontecer? Você vai ter resultado demais. Bem-vinda, Sheila! Sheila, nova distribuidora da Herbalife. Sheila já fez festa shake na casa dela, lotou a festa shake na casa da Sheila, tinha gente em pé, não tinha lugar de sentar, ficou gente fora do ambiente, em outro ambiente, tinha tanta gente que tinha lá. Parabéns, Sheila. Uma coisa eu quero dizer para você que está aqui nessa live hoje, independente da sua religião, tá? Deus é Deus sempre, independente do que está acontecendo na sua vida, tá? Se você ouvir um sim de Deus, tem que adorar a Deus. Mas também se você ouvir um não de Deus, tem que adorar a Deus do mesmo jeito, sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, né? Então é importante que você entenda isso. Outra pessoa que nos ensina muito na Bíblia sobre ter fé, né? Para conseguir o que quer, sobre ter fé para ter sucesso, sobre ter fé para prosperar, tá? É a história da mulher cananeia. Depois pega lá na Bíblia, lá no livro de Mateus, do capítulo 15, do versículo 21 até 28, fala sobre a mulher cananeia, né? E a gente encontra nessa história aí muitos ensinamentos, sabia? Para a minha vida e para a sua vida, né? Uma mulher que nem se fala o nome dela, né? Porque na Bíblia a gente ouve lá Salomão, Davi, Josué, Abraão, Moisés, Arão, Paulo. A gente ouve dezenas de nomes na Bíblia, né? Agora, da mulher cananeia, ela não tem nome. Ela não fala assim, que ela chama Maria, Beatriz, Joana, Sheila, Cíntia. Nada, 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 nada. Clube de nutrição. Para mandar o vídeo, você tem que fazer o vídeo e manda para o direct lá no Instagram para mim. Lá no Instagram, no direct, você manda o vídeo, só isso está resolvido lá. E você tem que colocar ele lá, mandar ele, modo de ver na conversa, tá? Acho que é isso. Ver no bate-papo, se eu não me engano, é isso. Porque aí eu consigo abrir ele, salvar e colocar no canal do Telegram. Então, deixa eu dizer para você, essa mulher cananeia, o nome dela não é falado na Bíblia, mas a história dela é mencionada na Bíblia. E ela é muito conhecida por causa de quê? Por causa da fé dela, né? A única coisa que a gente sabe daquela mulher cananeia é que ela não era lá daquele país, que ela era lá no meio dos judeus, né? E que ela tinha a filha dela, estava endemoniada. A única coisa, né? No livro de Mateus fala que quando Jesus estava saindo ali daquela região ali, né? Que ele já ia lá para Tiro e para Sidom, que eram outras duas cidades diferentes, né? Diz que uma mulher cananeia que tinha ouvido, né? Dos milagres que ele tinha feito, né? Estava clamando o nome dele. A mulher estava. E aí diz que a mulher começou a gritar lá: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está ali doente. E Jesus fingiu de égua, né? Jesus não respondeu, né? Mas só que a mulher continuava gritando. Aí os discípulos de Jesus chegaram perto dele e falaram assim: manda essa mulher embora, senão ela vai ficar gritando atrás de nós o tempo todo. Sabe o que Jesus respondeu? Falou assim para a mulher, ó, eu não fui enviado aqui
senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E ela, porém, o que essa mulher fez? Mesmo Jesus tentando dispensar a mulher, falando que ele tinha um outro objetivo, que ele tinha um outro foco, que ele estava ali em outra missão, essa mulher, o que ela fez? Ela chegou perto de Jesus e adorou, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Ela falou para Jesus: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão, né, dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos, né? A passagem bíblica diz isso, né? Está escrito isso na Bíblia, né? Aí sabe o que a mulher falou? A mulher falou assim: é verdade, Senhor, não é digno de jogar, dar para os outros, dar para os cachorrinhos antes de dar para os filhos. Mas aí sabe o que ela falou? Mas até os cachorrinhos comem as migalhas do que sobra nas mesas, né? Então ela mostrou aquela fé. E a pergunta é: você está no dia a dia, você tem essa fé do tamanho dessa mulher? O que Jesus falou para ela naquele momento ali é que ela falou assim: a sua fé te salvou, né? A sua fé é muito grande. O que você quer? Olha, imagina bem se você chegar num nível onde Deus pergunta para você o que você quer, né? E naquele momento ali, a filha dela ficou curada. E o que a gente aprende com isso aqui nessa passagem bíblica? A gente aprende muito nessa passagem que aquela mulher estava determinada a lutar pela filha dela. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você está determinado a lutar pelo que você quer? Você está disposto a pagar o preço para ter resultado? Hoje de manhã eu estava escutando o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Eu estava escutando e ele falando de várias coisas, né? E aí uma das perguntas, depois eu fui ouvir o Thiago Brunet, né? E acabou que os dois vídeos se complementaram, né? A pergunta é: você está disposto a pagar o preço pelo aquilo que você quer? Você está disposto a trabalhar de 16 a 18 horas diariamente para mudar o futuro seu e da sua família e das próximas gerações, né? Independente do que ela estava acontecendo na vida dela, ela cria que Jesus podia ser a solução para ela. Então, ela tinha um motivo válido, né? No entanto, os discípulos de Jesus queriam mandar aquela mulher embora, mas não foi isso que ela fez, não. O que ela fez? Ela foi, testificou, né, a fé daquela que ela tinha. Ela provou que ela tinha fé. E Jesus viu aquela fé dela. Então, a gente precisa aprender com essa mulher, sabia? Ela não desistiu, mas ela aproximou de Jesus com fé. Adorou como ele podia resolver o problema dela, né? E às vezes a gente procura a pessoa errada. Às vezes a gente procura quem não pode resolver os nossos problemas. Então, o meu convite agora para você é que na hora de você procurar ajuda, procura quem tem a solução para o seu problema, procura quem pode ajudar, procura para quem pode trazer respostas para as suas dúvidas. Procure quem vai fazer a diferença na sua vida. Deixa eu dizer para você, muito cuidado com quem você está andando, muito cuidado com quem você está ouvindo, muito cuidado com as pessoas que estão do seu lado. Deixa eu ligar meu ar-condicionado que acabou a energia aqui e ela voltou. Deixa eu ver aqui. Voltou de novo. Beleza. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Essa é a pergunta que você precisa fazer. Porque muita gente quer ter uma vida diferente, mas não está disposto a pagar o preço, né? Acorda tarde, chega atrasado na live, sai antes, não presta atenção, não aprende, não pratica, não ensina para outras pessoas. É isso que a gente precisa entender aqui. Deixa eu desligar meu ar primeiro e deixa eu ligar de novo, porque teve uma queda de energia aqui em Salvador agora. Ela não desistiu. E a gente precisa aprender com essa mulher, de não desistir. Muitas vezes na vida, a gente desiste muito fácil. A gente geralmente não luta pela nossa família, a gente não luta, às vezes, pelas pessoas que estão do nosso lado. Gente, deixa eu dizer para você, quando as coisas começam a apertar, quando os desafios começam a aparecer, a coisa mais fácil é a gente falar assim: ah, não, isso não é para mim, isso é só para o outro, isso só acontece com o outro. Deixa eu dizer para você, vida boa é para todo mundo. Gente, o sol nasce para todo mundo, anota aí. Sol nasce para todo mundo. Agora, sombra para quem planta árvore, sombra para quem rega, sombra para quem aduba, sombra é para quem cuida, tá? E deixa eu ouvir mais uma pessoa. Antes de eu ouvir mais uma pessoa, deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida, muitas vezes, as coisas não acontecem de acordo com a nossa expectativa, né? Jesus, na hora que a mulher procurou Jesus, ele deu um não para ela, bem forte, né? A mulher pediu, ele falou não, né? Eu tenho outros compromissos, eu estou em outra missão, eu estou com outro foco. Só que ela não desistiu, né? O que ele fez?
ele mencionou que ele tinha vindo para salvar as ovelhas da casa de Israel, as ovelhas perdidas. Então, não era aquele momento ali, não era ainda dele se revelar para outras organizações, né? Para outros tipos de crentes, para outro povo que não era aquele povo judeu. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Da mesma forma, eu e você, a gente precisa ter a reação daquela mulher, né? Ela prostou no pé dele e falou assim, opa, vem cá, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Eu sei que eu não sou dessa galerinha sua aí, eu não sou da sua organização, mas eu preciso de ajuda. E é essa fé que a gente precisa, tá? Onde quando as coisas estiverem difíceis, quando a gente não estiver suportando, quando a gente não estiver aguentando, muita gente, né, se recolhe, fica às vezes inibido, fica tímido. Aquela mulher podia ter se sentido ofendida, não podia? Quando Jesus falou para ela que não ia atender, que tinha outras prioridades, ela podia ter se sentido ofendida, ela podia ter virado as costas, só que ela deu uma resposta que tocou o coração de Jesus. Então, a pergunta é, você no dia a dia está dando respostas, está tendo atitudes que está tocando o coração de Deus? Ou você está desistindo, você está ficando chateado, você está ficando magoado? Ela só falou uma coisa, Senhor, me ajude. E você está pedindo ajuda no dia a dia? Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui para a gente... 7h49 e já falamos tanta coisa. Galera, Jane... quem é que pediu para chamar mesmo? Joseano, não era? José... Deixa eu ver se aparece esse nome aqui. Não, Joseano, não está aqui não. Deixa eu chamar alguém aqui. Deixa eu chamar. Bem-vinda, Sheila. Bem-vinda. Vou chamar Elisângela Maria 78. Vamos ver quem é Elisângela Maria 78. Mandei o convite. Ai, ai, ai. Aí, ó. Já deu rolo aqui no meu Instagram de novo. Eu não vou conseguir chamar mais ninguém. Já perdi aqui, viu, galerinha? O meu Instagram agora aqui acontece de vez em quando as pessoas respondem, ele não continua e eu já não consigo ver mais ninguém. Eu só consigo agora me ver, né? Eu já abri um outro celular aqui para eu ver os comentários aqui. Então, eu não consigo chamar mais ninguém hoje, mas vamos continuar nossa live nos próximos 10 minutinhos aqui. Deixa eu dizer uma coisinha para você, né? O pedido de ajuda à pessoa certa, né? Quando você está pedindo ajuda para a pessoa certa, para uma pessoa que tem resultado, para uma pessoa que você pode confiar, né? A gente precisa entender o seguinte, da mesma forma no mundo espiritual como no nosso mundo no dia a dia, a gente tem que pedir ajuda para quem tem resultado. Não adianta nada você pedir ajuda para quem não vai trazer a solução para o seu caso, né? E na maioria das vezes a gente recorre a todo mundo e deixa de recorrer a Deus. Então deixa eu dizer para você, Deus está aí do seu lado o tempo todo. Você só precisa acreditar nisso, você precisa tomar posse disso, que tem bênçãos sem fim para você, que grandes coisas vão acontecer, que os sonhos de Deus são maiores que os seus. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa viver isso aí, tomar posse disso. Uma coisa eu quero dizer para você, sem medo de errar. O que a gente precisa é perseverar em oração diante de Deus. Perseverar em oração quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria. A gente só tem que observar uma coisa, né? Eu sei que, às vezes, a gente, o tempo todo, a gente é encorajado ali, né? E a gente ouve na internet, vai na igreja, num culto, ouve no louvor. Às vezes a gente fala aqui na live, né? A gente sempre está ali encorajando, perseverando, mas a gente tem que ter muito cuidado só para a gente não perseverar. Joseano Minas. Joseano Simas. Hoje não tem como chamar, porque a minha tela do meu Instagram sumiu aqui, tá? Eu não consigo nada. Só consigo aparecer a minha foto, consegue aparecer agora os pinzinhos caindo, mas eu não consigo ver nada. Para eu ver o comentário de vocês agora, eu estou com outro celular aqui. Eu não consigo mais ver no celular que eu estou fazendo a live, tá? Agora, a gente só tem que ter cuidado para a gente não perseverar e para a gente não perseverar na coisa errada, né? Que às vezes a gente persevera na coisa errada. Então, se a gente pedir a Deus alguma coisa e ele disser não, né? E a gente não insistir, a gente vai ser prejudicado, sabe por quê? Pela falta da nossa insistência. A gente precisa aprender. Tem coisas que a gente quer, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E se não for da vontade dele, vai acontecer, mas vai dar tudo errado, você vai estrambelhar a sua vida toda, vai piorar a sua vida.
Agora, tem vezes que Deus fala com a gente assim, ah, não é a hora ainda, né? Agora não, mas depois sim, né? Porque não é o tempo certo. Às vezes não é o tempo certo da gente receber aquilo. Às vezes a gente não está preparado para aquilo. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Sem medo de errar. O tempo de Deus. A gente falou hoje, no começo ali do versículo bíblico, né? Das estações da vida. E a gente precisa ter essa crença, tá? De como é que a gente pode ser bem-sucedido se a gente praticar os princípios aqui. Sabe o que é o ideal? O ideal na nossa vida é a gente encontrar um equilíbrio, né? Então, Wellington, como que eu encontro equilíbrio? Como que eu devo saber se eu devo perseverar ou não num pedido, num desejo meu? Em primeiro lugar, a gente tem que saber, peraí, aquilo que a gente está pedindo está de acordo com a vontade de Deus ou eu estou pedindo para Deus algo que é contra a vontade dele, né? É coisa que vai me levar para um caminho da destruição, vai me levar para o caminho que eu vou me arrepender depois. Então, a primeira coisa é isso. Wellington, como que eu sei se é da vontade de Deus? Aquilo que você está querendo vai te trazer paz? Não, não vai me trazer paz. Vai me arranjar mais problema. Isso vai me deixar mais intranquilo depois. Então, esquece. Esquece que isso é problema para você. De qualquer forma, se você não tem certeza ou não se aquilo que você quer é a melhor coisa para a sua vida, o segredo é você pedir conselho. Pede conselho para um pastor, pede conselho para um pai, pede conselho para um amigo que já tem resultado, pede conselho para alguém que já conseguiu aquilo que você quer, né? Às vezes a gente tem que... é sério, a gente não precisa errar erros que as outras pessoas já erraram. Apesar que a gente gosta, né? A gente é insistente, né? Quer continuar errando, criar os nossos próprios erros, mas nada melhor do que a gente ver o que as pessoas estão fazendo. Por isso que quando eu convido pessoas aqui na live, eu convido pessoas para contarem o que elas fazem no dia a dia, qual o resultado que elas tiveram, como que elas fazem. Então, quando Jesus viu aquela fé daquela mulher ali, né, da cananeia, da determinação que ela queria, sabe o que ele falou? Ele reagiu, né? Ele falou assim, grande é a sua fé, né? Gente, imagina como que seria fantástico, né? Você poder ouvir de Deus, né? Falando assim, ó, oi, como é a sua fé, que sua fé é grande, que sua fé é forte, né? Que você é capaz, que você vai conquistar tudo que você quer. Aquela mulher cananeia lá, galera, ela não fazia parte daquele povo de Israel. Ela não fazia parte da organização ali de Jesus. Ela não era downline ali de Jesus. Só que ela teve vitória. E por que ela teve vitória? É porque ela procurava o tempo todo o bem de alguém que era filha dela. Ela procurava praticar os ensinamentos ali de Jesus. Então, eu queria que, só para a gente encerrando a nossa live aqui hoje, eu queria que você lembrasse disso, tá? Aconteça o que acontecer na sua vida, Jesus, ele nunca fica indiferente à sua fé. Se você tem fé, se você está praticando, se você está trabalhando, se você está fazendo os números, anota aí, as coisas vão acontecer. É uma questão de tempo. Às vezes não está na estação correta, às vezes não está no momento certo, às vezes você não conseguiu os resultados porque não chegou o momento ainda, mas você precisa perseverar, precisa continuar plantando, precisa cuidar, precisa regar, precisa mandar mais um convite, precisa fazer mais uma ligação, precisa fazer mais uma apresentação, precisa mandar mais um aviãozinho. Eu nem lembrei de mandar vocês mandar aviãozinho ao longo da live aqui hoje, mas a gente precisa ser um pouquinho melhor a cada dia. A gente só precisa isso, ser um pouquinho melhor a cada dia. Toda vez que a gente erra, melhora, erra, melhora, erra, melhora, erra, melhora, vai chegar uma hora que a gente vai começar a acertar, independente de forma inconsciente, que a gente vai estar fazendo as coisas inconscientes. Então, esse é o meu convite para você. Estou aqui para desejar para você. Eu sei que tem muita gente que a gente pode falar ainda. Sexta-feira que vem a gente continua falando desse assunto aqui, tá? De pessoas de fé. Galera, Noé. Se a gente pegar Noé, né? Se a gente pegar Josué, tem tanta gente que a gente podia falar de histórias de pessoas que superaram os desafios, venceram, conquistaram, tiveram sucesso. Por quê? Porque essas pessoas, elas tinham um princípio só, o princípio da fé. Fé acima de tudo, independente do que estava acontecendo. Então, bom final de semana para vocês, excelente sexta-feira. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana altamente produtivo. Lembrando que sexta-feira é o último dia da semana e hoje, mais do que nunca, nós temos que ser mais produtivo do que dos outros dias. Porque sábado e domingo a gente vai dar uma diminuída no ritmo, sábado e domingo a gente vai ser mais tranquilinho, sai fora da nossa rotina.
Então, se tem algo que eu posso fazer, esse dia é hoje, sexta-feira. Um abraço, fiquem com Deus e excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau.